Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Pai querido, em nome de Jesus, que nós estamos reunidos aqui nesse templo, te adoramos, celebramos a vida de bebês aqui, celebramos, Senhor, ministérios que estão ativos no teu reino, alguns que estão conosco chegando, outros que estão indo para outros lugares. Celebramos, Senhor, a tua presença. E nesta hora, quando vamos meditar na tua palavra, e daqui a alguns minutos, quando vamos partilhar do pão e do vinho, lembrando da morte e ressurreição do Senhor Jesus, que o Senhor ministre sobre nós, e que a tua palavra produza fruto abençoador sobre as nossas vidas. Que os nossos olhos se abram, Senhor, que os nossos olhos se abram, para enxergar a vida na tua perspectiva. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Esse é um trechinho, nós começamos a estudar semana passada à noite, do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é o sermão mais famoso do Senhor Jesus. E é o trecho mais longo que a gente tem de um único sermão em toda a Bíblia. Capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, você tem o resumo do que Jesus pregou, né? Porque eu acredito que aquilo foram horas de mensagem que os evangelistas colocaram ali, o resumo, as palavras principais. E nesse Sermão da Montanha a gente vai encontrar os principais ensinos de Jesus sobre a vida, sobre os relacionamentos, sobre a família, sobre a ética cristã e assim por diante. E nesta secção do sermão, Jesus olha para a vida interior. Ele olha para as coisas que nos motivam, que dirigem o ser humano. Por isso, as palavras-chave desse texto que nós lemos são coração, alma e direção. Se a gente pudesse fazer um resumo aqui das principais advertências, uma é sobre o coração, outra é sobre a alma e outra sobre a direção no nosso dia a dia. Era como se Jesus estivesse pedindo que nós olhássemos para dentro de nós mesmos e tentássemos prescrutar o que nos dá propósito ou o que direciona a nossa vida. E aí ele fala então sobre 3 advertências. A primeira advertência é: olhe o que controla o seu coração. Esse foi a primeira advertência do Senhor Jesus que nós estudamos a semana passada. Já o livro de Provérbios falava a respeito disso e dizia: guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas o Senhor Jesus vai colocar aqui uma advertência, dizendo assim: olha, não acumulem tesouros aqui na terra,
onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Na verdade, o que Jesus estava perguntando aos discípulos é: qual é o tesouro do seu coração? Qual é o tesouro do seu coração? E como nós aprendemos a semana passada, ele dividiu os tesouros do coração em duas qualidades apenas: os que são depositados no céu e os que são depositados na terra. Ele diz: não tem jeito, você só tem dois tipos de tesouros: tesouros que têm validade terrena e tesouros que têm validade eterna. E ele está dizendo: olha, cuida para que o maior tesouro que você tenha seja aquele que tem validade eterna. Porque se você colocar o seu tesouro nas coisas que passam no tempo, no espaço, então você não tem nada, porque o tempo vai passar e você vai ter que se encontrar com Deus e não sobrou absolutamente nada. E aí então a preocupação do Senhor Jesus é que a gente pudesse estar fazendo um diagnóstico da nossa alma. Por quê? Porque onde estiver o nosso tesouro, aí vai estar o nosso coração, não é? E aí Jesus diz: toma cuidado, olha para isso, vê bem como é que está a sua alma, o seu coração. Mas eu queria hoje olhar para essa segunda advertência, que eu vou traduzir como: cuide da sua alma. Então, se ele está dizendo, olha, cuide do seu coração e veja onde está o teu tesouro, agora ele vai dizer: cuide da sua alma. E olha só o que ele vai dizer. É interessante a maneira como Jesus aborda isso, porque tira a gente de foco. A gente está pensando que ele vai falar de coisas que são tão transcendentes quando a gente fala em cuidar da alma, mas ele vai falar de uma coisa muito concreta, de como a gente pode cuidar da alma. E ele diz assim: os olhos são a candeia do corpo, e se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. O que Jesus queria falar sobre a nossa alma, olhando para os olhos da gente? E ele faz uma comparação muito simples, muito simples. Ele diz assim: os olhos são o órgão do nosso corpo que permite que a luz seja decodificada em nosso cérebro, refletindo parte da realidade à nossa volta. É interessante isso, né? Eu estava vendo um programa na televisão sobre como funciona o nosso sistema visual. E é interessante isso, porque às vezes a gente fica pensando que a realidade é aquilo que a gente vê, né? Mas eles dizem que não, que a realidade está sendo interpretada pelo nosso cérebro. E aí esse programa começava a dizer como é que funcionava o nosso cérebro, que a gente vê uma coisa e o cérebro decodifica essas coisas, e por isso eu posso ter uma percepção maior ou menor, de acordo com a minha maneira, ou aquilo que está gravado no meu cérebro, e que às vezes eu tenho que fazer uma nova visão, uma outra visão, para poder perceber os detalhes, porque a minha percepção não é completa. Mas, em suma, o que a ciência diz é que a luz bate sobre as coisas, e essa reflexão da luz que bateu sobre as coisas é decodificada através da minha visão no meu cérebro. Então, se eu apagar toda a luz aqui e não tiver nada de luz, eu não vou enxergar absolutamente nada, porque não tem luz para refletir no corpo, não tem luz para refletir nessa mesa, não tem luz para refletir aqui nesse tapete, não tem luz, então não dá para eu
captar, porque essa luz que está sendo batendo lá e voltando é que está trazendo essa capacidade de eu enxergar parte da realidade. Por isso, Jesus está dizendo que se os seus olhos forem bons, sua vida será iluminada. Quem já está usando óculos aqui? Levanta a mão. Quem está usando óculos de perto? De perto. Está ficando velho, hein? A primeira coisa que a gente vai lá no oculista, ele diz, você está ficando velho, é assim mesmo. Não tem jeito, é horrível. Bom, aí você vai pegar aquele aparelhinho que você estava acostumado a pegar a chave de fenda e consertar. Lembra? Lembra, muito tempo atrás, tá? E aí você tinha que mexer naquilo e você não acha a fenda do buraco, lá do parafuso. Se for do óculos, então está perdido. Ou então você já tentou ler etiqueta? Não tem jeito, tem que pegar esse treco aqui, botar, que a letrinha é tão danada de ruim que você não enxerga. Parece o programa de culto que alguns trazem para mim aqui, que não tem jeito. Ontem estava tendo culto de formatura do pessoal do CFM, e puseram uma folha grande assim, mas a letrinha era desse tamanho assim, que nem com óculos eu estava enxergando. É horrível, né? Que coisa. Você lembra assim, quando o meu olho era bom, não é assim? Eu não precisava disso não, né? Chega lá e tal, eu começo a brigar com o pessoal e diz assim, a letra que está projetando os hinos aí na igreja está muito pequena. Não, pastor, é 60 e tanto. Eu falei, não, está muito pequenininha, lá atrás não dá para ver. Aí o outro disse assim, você já botou óculos, pastor? Cara de pau, né? Mas não é assim mesmo, né? Se os seus olhos forem bons, você consegue enxergar a vida. E a Bíblia começa a dizer um pouco mais. Ele diz assim, se os seus olhos forem bons, não apenas haverá luz para você ver as coisas, haverá beleza, porque você vai poder percebê-la, haverá alegria, porque você vai poder distinguir os diferentes momentos, haverá esperança, porque você vai poder perceber na realidade algo que te projeta para o futuro. Mas se os seus olhos forem ruins e eles não funcionarem, então a luz não vai entrar. E a realidade não poderá ser decodificada no nosso cérebro. Mas imagine você, se isso estiver agora focado na nossa alma. E é isso que Jesus está falando, olha, se a realidade que você está enxergando não é luz, mas é trevas, é escuridão. Então imagine quão escura é a sua alma. O que Jesus estava querendo falar sobre cuidado com a nossa alma? É que nós somos treinados pela vida a perceber a realidade de maneiras diferentes. Não é verdade? O que você está acostumado, você percebe imediatamente na realidade. Fizeram um teste, por exemplo, em que você mistura palavras no meio de uma frase, ou tira letras de palavras no meio de uma frase. E você às vezes nem percebe que as letras sumiram, porque o seu cérebro está tão acostumado a ler aquelas palavras, que você passa direto. E você vai lendo como se nada tivesse acontecido. E aí você volta no texto e diz, opa, está faltando uma letra aqui, está faltando isso, está faltando aquilo, porque o seu cérebro decodificou conforme ele estava treinado. O que a Bíblia está dizendo é que se o seu cérebro for treinado, se a sua alma for treinada para enxergar luz onde é escuro,
para enxergar coisa boa onde aquilo de fato é ruim, para enxergar coisa ruim onde daquilo de fato é bom. Queridos, então que grande escuridão existe dentro da alma. E como é que isso funciona? Como é que a gente é treinado pela vida para enxergar a escuridão como luz e a luz como escuridão? A Bíblia diz que existem algumas ferramentas de Satanás para que os nossos olhos não funcionem bem e para que a nossa alma não perceba a luz de Deus. E essas ferramentas são descritas na Bíblia, primeiro como o curso deste mundo, lá em Efésios, capítulo 2. Ele diz assim, o curso desse mundo, ele está sendo idealizado e trabalhado pelas potestades do ar. O jeitão de viver, o jeitão de pensar, o jeitão de expressar alegria, tristeza e outras coisas mais, está sendo idealizado dentro de uma cultura, dentro de um sistema de valores da sociedade, para que a gente ache bom ou mal as coisas. Por exemplo, um missionário, ele foi pregar lá no começo do trabalho na Oceania, e ele tentou passar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, onde Jesus Cristo morria na cruz do Calvário por nós, e onde ele era o nosso Salvador. Mas toda vez que ele pregava a mensagem de Jesus, sabe quem era o herói da mensagem naquela cultura? Judas. Porque naquela cultura, o cara que fosse mais esperto, enganador, que conseguisse enrolar os outros, era o melhor. E aí então ele tentava apresentar Jesus, ninguém queria saber de Jesus. Conta mais sobre Judas, fala para a gente como é que ele fez isso, como é que ele enganou Jesus. Você já pensou você pregar o Evangelho numa cultura dessa? Agora, não está muito diferente no Brasil não. Quando, por exemplo, um advogado de defesa diz, como a gente ouviu aí, né, na Operação Lava Jato, gente, vocês estão preocupados com isso? Isso é normal, bilhões, normal, porque não se troca um paralelepípedo aqui no Brasil sem pagar propina para alguém. Quando alguém diz que roubar é normal, tem alguma coisa errada. Se a luz que você tem dentro da sua alma são trevas, quão grandes trevas há dentro de você. Quando na eleição se mostraram todos aqueles roubos e tal, e tesoureiro do partido A, do não sei o quê, do B, do C e etc. E aí disseram, mas como é que a população ainda vota num negócio desse? Alguém disse, eu não me lembro quem, mas eu ouvi isso, disse assim, é porque o brasileiro não se preocupa muito com corrupção, para ele isso é normal. Queridos, quando as trevas se tornam luz, quão grande treva existe dentro da nossa alma. O que Jesus está dizendo é que quando o pecado, quando a mentira, quando o erro, para nós parece coisa boa, parece normal, e a gente não se sente mais mal com isso, Jesus está dizendo que grande escuridão tem dentro de você, porque você não é capaz de enxergar a verdadeira luz. Está entendendo? Quando, por exemplo, a gente começa a discutir sobre direitos humanos, e agora todos os planos nacionais que defendem direitos humanos, inclusive direitos da mulher, eles estão escritos assim, que o Brasil está lutando com todas as forças para aprovar e pagar o custo de qualquer aborto até o 9º mês de gravidez. Por quê?
porque a mulher é dona do seu corpo. E um ser que não pode viver independentemente do corpo da mulher não merece a proteção, porque ainda não é vida. Esse é o argumento. E aí existe um problema ético. E como é que funciona essa questão de luz e trevas dentro da nossa alma, quando a gente tem questões éticas? É que você tem direitos que são válidos, verdadeiramente válidos. A mulher tem direito a cuidar do seu corpo, de achar o que é bom para o seu corpo. Mas existe o direito de uma outra pessoa, que é um ser humano que está sendo gerado dentro do ventre. E toda vez que existe uma colisão de direitos, e a vida é feita de colisão de direitos, você é obrigado a hierarquizar esses valores. E isso significa discernir a vida. Então, por que eu não apoio o aborto? Porque numa hierarquização de valores, a vida vale mais do que o direito sobre o corpo. Você está entendendo? É como se eu dissesse assim, olha, você está doente e você precisa ficar no respirador, mas você vai ficar bom. Mas você precisa ficar no respirador durante 9 meses. Mas daqui 9 meses eu garanto para você que você vai respirar sozinho, vai comer sozinho, vai andar sozinho, vai ser tranquilo. Mas você tem que ficar no hospital 9 meses, ligado ao respirador, fazendo esse tratamento. E aí alguém dissesse assim, esse cara não tem direito a viver, porque ele não tem capacidade de viver independentemente durante 9 meses. Desliga tudo e morre, desgraçado. Você está entendendo? E quando eu achar isso tremendamente normal, Jesus está dizendo assim, que grande escuridão existe na sua alma. Ou quando, por exemplo, agora, essa semana, nós fomos inscrever uma pessoa para fazer parte do Conselho de Proteção da Mulher. A gente tem ajudado, tem feito um monte de coisa, você sabe disso, não é? A gente tem trabalhado contra a agressão da mulher, tem feito, mas tinha lá uma cláusula que dizia o seguinte, se eu não assinasse um documento, dizendo que eu aprovava 100% o Plano Nacional de Proteção da Mulher, e um dos capítulos desse plano dizia que eu tinha que aprovar o aborto, tá? Entre outras coisas. Então, eu não poderia fazer parte, nem a nossa instituição, nem a nossa igreja, nem ninguém indicado por nós fazer parte do conselho, porque o conselho existe para implementar o plano do jeitinho que está escrito. Isso é lei. Se isso não é aparelhamento ideológico do Estado, eu não sei o que é. Agora, gente, quando isso é aplaudido na sociedade, você está entendendo? Como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Que grande escuridão existe na alma das pessoas. Mas isso não acontece só nas questões políticas, porque o curso desse mundo invade a nossa vida. E a gente começa a ser flexível numa série de coisas no nosso dia a dia. A gente é flexível com a nossa moral, a gente é flexível, não é? Com a nossa honestidade. A mentira não é bem assim, depende, tudo depende. Então, a Bíblia está dizendo que grande escuridão existe dentro da nossa alma. Capítulo 10 de 2 Coríntios vai falar uma coisa tremenda. Ele vai dizer que quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, e Ele entra no nosso coração, um milagre acontece dentro de nós, e esse milagre é que todas as fortalezas que estavam ali fechando o nosso entendimento,
e que faziam parte dos sofismas dessa vida, das filosofias dessa vida, da cultura dessa vida, eles são levados cativos à presença do Senhor Jesus, para serem iluminados pela luz do Espírito Santo, e isso se torna a verdadeira conversão, porque enquanto a gente não se rende integralmente a Jesus, é como se nós tivéssemos um óculos escuro colocado nos nossos olhos, e nós enxergássemos a realidade com outras cores diferentes daquelas que são a verdade. E aí Jesus está dizendo assim, toma cuidado, porque se os seus olhos forem maus, quão grande é a escuridão que tem na sua alma, porque você não enxerga mais a luz de Deus na sua vida, e você não consegue mais discernir o que é bom e o que é mal. Você tem uma leve noção, mas na prática, nas encruzilhadas da vida, você não toma decisões corretas, e você, ao invés de estar sendo iluminado, você está escurecendo a vida. Gente, eu não sei o que você sente, mas quando toda semana parece aquele negócio da Lava Jato lá, eu fico pensando, lava logo, Jesus, lava. E quando eu começo a sair, habeas corpus, para sair, para responder em liberdade, eu fico com uma raiva, mas com uma raiva, porque, gente, a gente está falando de bilhões, eu não estou falando de centavos, eu estou falando de bilhões de reais, maior que a economia de muitos países do mundo, e o povo fica lá, olhando, assistindo, e não fale em nome de ninguém, não diga nome de ninguém, não mexa com esse povo. Quando o Congresso muda a lei, porque o presidente da República não cumpriu a lei para não ter que responder, tem alguma coisa errada. E quando ficam lá na madrugada, votando, porque são dos partidos dessas pessoas e não estão nem aí com o que é certo, o que é errado, eu fiquei tão alegre com o Tiririca, gente. Não é verdade? Por quê? Porque ele foi o único do partido dele, todo mundo que dava risada do palhaço, né? Foi o único do partido dele que enxergou a verdade. Meu Deus, o que está acontecendo? E olha, não, porque assim é o jogo político. Queridos, não tem jogo político, ou tem luz ou tem trevas. Agora, isso não acontece só lá em Brasília, não, está acontecendo na tua casa, está acontecendo quando você liga a tua televisão, está acontecendo quando você escolhe um programa, está acontecendo quando você gasta o seu dinheiro dessa ou daquela maneira. Se a luz que você está trazendo para dentro do seu coração, para dentro da sua alma, é escuridão, e você acha que isso é normal, então Deus olha do céu e diz assim, que grande escuridão existe dentro da sua alma. Querida, agora não. Tá, depois, tá? Tá, olha gente, que coisa tremenda. Agora tem mais. Sabe como é que esse negócio funciona? A gente vai ficando com o olho tão escuro, que a gente olha para a vida de forma amarga. Você já viu gente que só olha para a vida de forma amarga? Que perdeu a esperança? É porque carregou tanta alma de coisa escura que não consegue ver bênção. Você já viu gente que olha para os outros e só pensa o mal dos outros? Esse cara é isso, aquilo, outro. Não viu nada, mas só pensa. Por quê? Está tão escura a alma que não consegue enxergar coisa boa. Você já viu gente que não consegue conviver com outros? Por quê? Porque está tão escura a alma. E queridos, se a gente está vivendo essa escuridão, Jesus está olhando para a gente dizendo assim, que pena.
porque não conhecem a verdadeira vida, nem conseguem discernir as trevas e a luz. Já dizia o velho ditado: o pior cego é aquele que não quer ver. E a maior perdição acontece quando queremos nos enganar afirmando que as trevas são luz e que o mal não é tão mal, mas chega até a ser um bem. Que escuridão vai envolver a sua alma a ponto de distorcer toda a percepção da realidade? A este processo a Bíblia chama de cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Por isso a advertência de Jesus é veemente: cuidado, pois se o que você carrega em sua alma é escuridão, então você não imagina a grandeza da escuridão que vai acompanhá-lo por toda a eternidade. O grande desafio aqui é percepção da realidade na perspectiva de Deus, e não no curso deste mundo que é controlado pelo príncipe das potestades do ar. Por isso, Jesus lhe pergunta, segundo o parâmetro da luz do Evangelho de Jesus, aquilo que você imagina ser luz na sua alma, é luz ou escuridão? Segundo o parâmetro do Evangelho de Jesus, aquilo que ilumina a sua mente, que você acha que é conhecimento, sabedoria, filosofia, é luz ou escuridão? Porque se for escuridão, você vai para o inferno sem perceber, achando que é o máximo. Porque a isso a Bíblia chama de cegueira espiritual. Nessa manhã eu queria que a gente pudesse falar com Jesus assim. Porque uma das coisas tristes de lidar com a cegueira espiritual é que a cegueira não nos permite ver a realidade. A gente pode ouvir da realidade, mas a gente não vê a realidade. A gente pode até brigar por uma realidade, mas a gente não está percebendo essa realidade. Então, nessa manhã eu queria que a gente orasse pedindo uma bênção de Deus. Senhor, abre os meus olhos para enxergar a vida na tua perspectiva. Abre os meus olhos para enxergar o que é luz e trevas, não na perspectiva daquilo que eu aprendi, que eu conheci, que eu estudei, que eu vi, que eu me aculturei. Gente, tem cada coisa. Você sabia que no Brasil, nas regiões indígenas, crianças que nascem com algum tipo de defeito, ou simplesmente porque o pajé diz que ela não tem alma, elas são enterradas vivas, diante do olhar e do choro dos seus pais, e que a FUNAI está lá e não faz absolutamente nada, porque eles são tutelados do Estado, e o tutelado tem que ser ensinado pelo Estado, porque a cultura indígena vale mais do que a vida daquela criança. E que tem missionários nossos que estão respondendo à justiça por ter desenterrado uma criança que tinha sido enterrada viva e levado para casa para cuidar como filho, porque ele tinha que deixar aquela criança morrer diante dos seus olhos. Querido, se isso não é escuridão, eu não sei o que é escuridão. Você imaginou a cena? Você está nesse lugar e você vê uma criança sendo enterrada viva diante dos seus olhos. Criança com bebê, criança com 5 anos, 6 anos, 7 anos de idade. E você ficar assistindo e dizer, não mexa não, porque a cultura é assim mesmo. Como é que você tem estômago para fazer isso? Para pensar. Se isso não é escuridão, eu não sei o que é escuridão, gente. E a gente não chora por isso.
A gente não fala sobre isso. A gente não tem vergonha sobre isso. Agora, isso não é só lá, não. Quando você está navegando na internet, está vendo um monte de porcaria. Ou quando você está lá no Facebook, paquerando, casado, ou casada, está cheio. Não, isso é só virtual. Queridos, pelo amor de Deus, se os seus olhos forem maus, quão grande é a escuridão que tem na sua alma. Nós precisamos de uma intervenção de Jesus, para que as vendas que Satanás colocaram diante dos nossos olhos sejam arrancadas, para que todas essas filosofias, todos esses sofismos que fazem parte da nossa cultura e do nosso intelecto, sejam levados cativos à presença de Jesus, para que a luz de Deus ilumine sobre a nossa alma. Queridos, hoje a gente não está falando que esse Brasil tem que ser governado só pelo Evangelho, porque eu creio que vão existir pessoas de vários naipes e faz parte da pluralidade de uma cultura isso. Mas quando a gente não consegue mais enxergar as coisas mínimas, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada conosco, tem alguma coisa errada com o nosso país, tem alguma coisa errada, e você acha que Deus vai ficar do céu vendo essas coisas e dizendo, tudo bem, continua assim. Sabe o que a Bíblia fala? Que o sangue dos inocentes grita na presença de Deus todo dia. E toda vez que um homem ou uma sociedade não se importa com os gritos da injustiça nos ouvidos de Deus, Deus pesa a mão sobre essa pessoa e sobre essa nação, porque eles não são capazes de enxergar a escuridão. Nessa manhã eu queria orar com você. Senhor, abre os meus olhos. Senhor, abre os meus olhos, porque é fácil a gente ver o olho que está ruim do outro. Agora é ruim a gente ver o nosso olho. Então agora você esquece o olho do outro e olha para os seus olhos. Como é que você está olhando a tua casa? Como é que você está olhando a tua família? Como é que você está navegando na internet? Como é que você está assistindo os programas da sua televisão? Como é que você está tomando decisões no seu negócio? Como é que você está julgando a vida? Que nível é o seu de participação na luz, de comprometimento com a luz? Para não se conformar com uma realidade de trevas. A base do Evangelho na Bíblia é esse. Não vos conformeis com este mundo, diz a Bíblia lá em Romanos. Curva sua fronte agora. E antes da gente celebrar a ceia do Senhor que vai ser servida agora, pede para Jesus, abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos. Começa comigo. Mas não para em mim. Vai para a minha casa. Deixa eu ajudar os meus filhos a enxergarem essa luz. Mostra para mim. Senhor Jesus, perdão. Porque muitas vezes os nossos olhos não são bons para enxergar a realidade que nos cerca, para enxergar a nossa própria realidade. E às vezes, Senhor, a gente comemora o mal como se fosse bom, e chora o bem como se fosse mal. Perdão, Senhor, perdão. Mas, Senhor, dá-nos um novo critério, o critério que provém da Tua luz. Ilumina a nossa alma, para que a gente possa enxergar a realidade com o Teu olhar.
E agora, Senhor, quando vamos celebrar o pão e o vinho, a ceia do Senhor, e entender que o Senhor morreu na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados, mas para que pudesse haver luz na nossa alma, que o Senhor esteja promovendo transformação, e que nesta celebração haja pacto e compromisso com o Senhor. É em teu nome que eu oro. Amém e amém.